Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, nós vamos aprender como criar um formulário para que você consiga fazer perguntas para os seus clientes, para que você possa criar formulários para que outras pessoas respondam, seja para você ter um feedback, seja para você coletar algum tipo de informação em específico. Então, eu quero deixar nessa aula, por mais que eu estarei fazendo a gravação de um conteúdo específico, eu quero explicar todas as funcionalidades para que você consiga interpretar de acordo com a sua necessidade. Então, vamos lá. Tenho aqui uma planilha aqui para seguir alguns passos, né? Para a gente seguir uma ordem aí e ficar fácil da gente entender. A primeira coisa é conhecendo as plataformas do Google. Hoje o Google ele tem várias ferramentas, várias funcionalidades praticamente de graça, a maioria delas, principalmente as mais comuns, onde ele disponibiliza para que você consiga utilizar os recursos para substituir alguns produtos, por exemplo, como os pacotes do Office, como Excel, Word, PowerPoint. Então, o Google ele tem várias ferramentas como essas, como o Google Docs, que ele praticamente substitui o Word, o Google Planilhas, que ele substitui o Excel, não tem a complexidade que o Excel possui, todavia, para utilizações básicas, ele cumpre muito bem o seu papel. E uma das coisas muito interessantes de falar aqui a respeito da utilização do pacote do Google é que geralmente a maior característica que nós aqui da empresa nós utilizamos muito é o fato de todas as ferramentas serem sincronizadas e ser uma função online, ou seja, toda o seu armazenamento é online, a sua utilização ela é praticamente simultânea. Então, se um cliente fez uma avaliação, fez uma resposta do seu formulário ali, daqui 3 segundos ele já vai estar aparecendo para você no seu relatório, justamente porque ele está sincronizado. Então, depois você pode ficar à vontade, olha todos os recursos que o Google disponibiliza. Nesse caso, nós vamos olhar somente o Google Formulários, que é esse roxinho aqui embaixo, para a gente conseguir cumprir a nossa missão aqui, criando esse formulário do Google. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no Formulários do Google e nós vamos criar um formulário em branco. Aqui ele te dá alguns modelos que é interessante você olhar e ver qual que é a sua necessidade, porque ele já vai te dar alguns modelos para que facilite aí o seu manuseamento, para que facilite a sua produtividade. A gente vai iniciar aqui um documento em branco para a gente começar a seguir aqui os primeiros passos. Seguindo a nossa ordem aqui, então conhecendo as plataformas, eu vou colocar aqui como amarelo, conhecendo o Google Formulários. O Google Formulários, ele é uma ferramenta que ele possibilita que pessoas possam fazer você possa fazer um formulário para você mandar para o seu cliente, para você montar uma base de prospecção, se você é um vendedor. Você consegue utilizar ele de várias formas a fim de coletar informações, coletar pesquisas, fazer pesquisas e conseguir ter um feedback de outras pessoas e assim você utilizar para a sua finalidade principal. Nesse caso aqui, nós vamos seguir um formulário da doutora Marta Bittar. Então, aqui nós faremos aqui formulário, doutora Marta Bittar. O objetivo desse formulário é fazer com que a, a gente possa fazer uma pesquisa sobre o atendimento da doutora Marta e também pedir indicações para aqueles que estão avaliando. Então, o objetivo desse formulário é encaminhar esse formulário para pessoas que já são clientes da Marta e depois que coletar essa avaliação, nós faremos então uma coleta de indicações. Então, esse é o grande objetivo do nosso formulário. Então, vamos lá. Nós, aqui dentro do Google Formulários,
nós temos aqui algumas ferramentas, alguns recursos. Nós temos o recurso de adicionar pergunta, nós temos o recurso de importar perguntas, que não vem ao caso essa parte aqui, adicionar títulos e descrições. Nós temos aqui a opção de você adicionar imagem, se você quiser mostrar alguma imagem dentro aqui, adicionar um vídeo. Eu preciso que para a pessoa conseguir responder o formulário, ela precisa assistir um vídeo em particular. Então, a gente pode adicionar esse vídeo aqui para que facilite para a pessoa dar um feedback. Ou então, a gente pode adicionar sessões. E eu vou explicar um pouquinho na prática esse adicionar sessões aqui. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira pergunta. Geralmente, a primeira pergunta é: qual o nome da pessoa que está fazendo a avaliação? Então, qual o seu nome? Tá vendo aqui nessa parte, na lateral aqui, nós temos aqui vários tipos de resposta. E é aqui que vai pegar todas as situações, todas as perguntas possivelmente serão diferentes, cada uma dessa forma que nós escolheremos. E por que isso? Porque nós precisamos entender que a gente precisa facilitar para o cliente ao máximo. Então, por exemplo, se eu colocar um parágrafo, ele vai me dar várias opções aqui. Se eu coloco o formato de parágrafo, ele vai aparecer um formato de resposta longa para o cliente. Ou seja, quando o cliente estiver visualizando, ele vai deixar com que o cliente escreva um texto bem longo que ele pode praticamente ser induzido a colocar alguma coisa que não faz parte da sua pergunta. Já que nós estamos falando do nome, e talvez a pessoa coloque o nome, ou o nome e sobrenome, ou o nome completo, ele sempre estará enquadrado em resposta curta, porque o parágrafo, como a gente viu, ele pressupõe que a pessoa vai encaminhar um texto. Então, se você tiver também a opção de encaminhar, pedir uma coleta ali de uma resposta mais longa, você vai colocar a resposta longa. É uma resposta de múltipla escolha? O nome? Não é. Não tem como a gente colocar todas as opções de nomes aqui e pedir para a pessoa escolher o nome dela. É uma opção de caixa de seleção? Não. Vamos passar por essas outras aqui. Então, o objetivo é a resposta curta. O nome vai ser obrigatório, o cliente não pode ir para a próxima pergunta se ele não passar pelo nome. Geralmente, eu recomendo que você coloque a resposta obrigatória. Vamos colocar aqui para adicionar uma nova pergunta, e você vai ver que já temos aqui a opção de inserir uma nova pergunta. Nós temos aqui, na criação desse formulário, a opção de nome, e agora nós colocaremos uma pergunta mais abrangente. Então, nós colocaremos aqui: como foi o nosso atendimento, tempo de espera, atendimento telefônico, higiene, funcionários, acolhimento, estacionamento, segurança do dentista, empatia e tudo mais. Onde e como podemos melhorar? Por favor, seja bem perfeccionista. Aqui nós podemos colocar, como são várias perguntas, nós podemos deixar que o cliente coloque um parágrafo mais, que ele escreva mais. Então, a gente vai deixar a opção de parágrafo. E vamos colocar também como uma opção obrigatória para que a pessoa escreva pelo menos ali alguma coisa, a opinião real dela. Se ela estiver satisfeita, ela vai escrever: estou satisfeito, não tem nada para colocar como observação. Beleza. Mas se a pessoa deseja escrever um argumento mais fundamentado, com mais argumentações, ela vai precisar ali ter um campo maior, e por isso que a gente coloca a opção de parágrafo. Vamos para a nossa próxima pergunta. Você pode indicar um amigo ou parente para nos avaliar? Beleza, vamos fazer aqui mais uma pergunta. No caso, nós esquecemos de uma pergunta aqui, que é a pergunta: qual é a nota que a pessoa pode dar para esse formulário? Então vamos lá. Antes da gente passar por essa aqui,
Vamos adicionar mais uma pergunta. Tá vendo aqui nessa parte? É até bom acontecer isso porque a gente vai aprendendo outros recursos. Tá vendo quando a gente passa o mouse em cima desses 6 pontinhos aqui, ele dá a opção da gente movimentar, para a gente mexer qual é a sequência da pergunta que a gente vai inserir. Então a gente precisa colocar aqui qual seria a nota que você daria para, ou qual nota você daria para o nosso atendimento. Aqui ele já me dá o. Tá vendo que quando eu coloco algum tipo de pergunta, o Google ele já até dá algumas sugestões para que a gente utilize. E no caso, ele escolheu praticamente a que eu colocaria. Nós temos a opção de colocar, por exemplo, múltipla escolha. Se você quiser personalizar, eu quero colocar aqui ruim, razoável, bom ou muito bom. Estou dando um exemplo aqui. Se eu quiser que essa pergunta seja obrigatória, quando a gente estiver visualizando isso, o cliente vai poder escolher qual a resposta que ele deseja utilizar, certo? Nesse caso aqui, como nós podemos fazer? Nós podemos fazer dessa forma, ou então nós podemos colocar escala linear. De 1 a 5, qual foi a nota que o cliente deu? Não, de 0 a 10, vamos colocar. Como que vai ficar essa visualização? Ele já vai ficar em formato de nota. A pessoa pode colocar a nota dela aqui e você já verá depois no nosso formulário de histórico como que será essa nota aqui. Então vamos lá, vamos deixar aqui como escala linear, que eu acho que é a forma mais interessante. E vamos deixar a pergunta, essa terceira pergunta aqui, escreva como foi o seu atendimento em forma de parágrafo. Beleza, vamos para a quarta questão aqui. Você pode indicar um amigo ou parente. Nesse caso, tá vendo que nós estamos com um formulário já um pouco grande e nós podemos, para que a gente não assuste, pensa bem, o cliente entrou dentro do formulário e ele já vê uma enormidade de perguntas, isso pode assustá-lo. Então, geralmente, o que eu recomendo? A gente fazer por sessões. O que são sessões? Nós vamos voltar aqui na nossa área de edição e nós vamos adicionar uma sessão. Essa sessão, nós vemos aqui que é a sessão 2. Nós vamos inserir somente essas primeiras 3 perguntas dentro da primeira sessão, que é a sessão padrão. Tá vendo? Sessão 1 de 2, porque eu criei a segunda agora. Então, vamos colocar a quarta questão dentro da segunda sessão. Por quê? Porque quando o cliente olhar, visualizar, ele só verá 3 perguntas. E depois que ele clicar em próximo, que ele verá a quarta pergunta. Então, isso é uma forma da gente não assustar. A pessoa, ela passa por várias perguntas, clicando próximo, mas às vezes ela não passa pela mesma quantidade de perguntas se elas estiverem todas ali na mesma página, porque ela vai pensar que tem muito conteúdo e vai demorar. Quando a gente limita, faz essa limitação, a gente faz a pessoa entender que é um formulário pequeno e ela nem percebe que ela está passando por um formulário um pouco maior. Então, na seção 2, nós já vamos colocar a questão aqui, você pode indicar um amigo ou parente para uma avaliação? Aí nós vamos colocar opção 1, sim, opção 2, não. Olha só o que a gente vai fazer agora aqui na segunda sessão. A gente entende que para cada resposta a gente precisa levar uma pessoa a ter um comportamento diferente, certo? Então, se a pessoa ela vai indicar um parente ou um amigo, a gente precisa coletar as informações desse parente ou amigo, certo? Se a resposta é não, para que eu vou mandar a pessoa para um formulário onde ela tem que colocar número
e o nome da pessoa, sendo que ela falou não. Então a questão é que nós precisamos criar uma terceira sessão para a gente coletar as informações de indicação. Vou colocar aqui, indicação. Você pode nos indicar, colocar assim que vai ficar melhor, o nome da sessão. Você pode nos indicar sim ou não, e aqui, indicação de amigo ou parente. Olha só, vamos criar a terceira sessão e já já a segunda aqui vai fazer sentido para o que eu quero passar para você. Vou adicionar uma pergunta. Qual que é o nome da indicação? Nome e sobrenome. Vou colocar nome e sobrenome. Resposta curta, obrigatória. E vou colocar aqui WhatsApp da, da indicação. É bom você colocar sempre o seguinte: DDD mais número. Por que isso? Porque geralmente, quando a gente deixa uma resposta aberta, as pessoas tendem a mandar o número da forma que ela entende. A gente precisa entender que o óbvio não existe. Então, a gente precisa dar o máximo de informações para as pessoas para que elas consigam mandar. Ó, eu escrevi errado aqui o sobrenome. Para que a gente consiga mandar, para que elas consigam mandar da melhor forma possível com DDD. Senão, às vezes, a pessoa manda um DDD 17, um DDD 18, e como a gente está falando de um DDD 16, pode ser que caia no número errado. Então, a gente precisa induzir a pessoa a pensar da forma que a gente está pensando. Então, coloca DDD mais número, que a pessoa já vai entender que precisa colocar o DDD mais o número de telefone ali. Então, vamos colocar também como obrigatório. Agora vamos voltar na seção 2, já que a nossa seção 3 já está criada, e nós precisamos levar essas pessoas para um destino diferente, certo? Então vamos lá. Você pode indicar um amigo ou parente para uma avaliação? Se sim, se a resposta for sim, nós precisamos vir aqui em mais opções e colocar aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. Ou seja, quando a gente entender que um cliente digitar que ele sim deseja indicar, ele vai para a seção 3. E se a pessoa não deseja indicar, a gente vai para o envio do formulário. Então a pessoa não precisa passar pela seção 3, já que ela não tem ninguém para indicar. Perfeito? Então, como que ficará o nosso formulário aqui? Vamos pré-visualizar ele. Vamos aqui, ó. Nome, Danilo. Vou dar nota 10. Escreva como foi o nosso atendimento. Eu gostei muito do meu atendimento, já que fui muito bem recepcionado desde o início do meu tratamento. Não tenho nada para ressaltar. Ok, vou para a próxima, para a próxima pergunta do formulário. Você pode indicar algum amigo ou parente? Vou colocar que sim. Agora ele me pergunta o nome e sobrenome. Eu vou indicar Gabriel e número do telefone, 16 mais o telefone aqui. Vou colocar um telefone fictício e vou encaminhar a minha mensagem, o meu formulário. Ele já me deu aqui o final do formulário. Se eu volto para uma próxima resposta e eu vou colocar
vou colocar próximo e eu vou colocar não. Se eu dou próximo, ele já colocou como envio do formulário. Então, clique para enviar, ele já vai fazer o envio do meu formulário, certo? Então, por isso que nós criamos sessões, tanto para a gente conseguir ter uma, uma, uma adesão maior ao registro uma aceitação melhor do formulário, como também para que a gente consiga trabalhar e manejar essas respostas e essas pessoas irem para formulários diferentes, para perguntas diferentes, de acordo com a sua resposta. Então, você pode trabalhar várias sessões, pode criar outras sessões aqui também, e você vai poder é, direcionar cada pessoa de acordo com a sua resposta. Olha só, clicando aqui em respostas, como nós somos o proprietário aqui, estamos logados pela conta principal, nós já vimos aqui o formulário, a resposta dos formulários por gráficos. Então aqui o próprio Google ele já começa a te dar um gráfico, tanto em um gráfico em pizza, sobre pessoas que querem indicar, então nós já sabemos que 50% das pessoas indicam e 50% não. Então nós já temos um problema. Por que que as pessoas que não por que que as pessoas não estão indicando? Ou então, por que que as pessoas estão indicando? Quantas pessoas essas pessoas estão indicando? Uma só ou não? Mais outra? Outra situação que a gente pode fazer também, levando em consideração as perguntas. Depois que o cliente passar pela, pelo processo de encaminhamento, dentro aqui da seção 3 eu posso fazer uma pergunta de deseja indicar mais uma pessoa? Sim ou não? E eu posso fazer a pessoa passar pelo mesmo processo se ela tiver mais uma pessoa para indicar. Então aqui eu tenho a opção de indicar uma e depois na terceira opção eu posso perguntar: deseja indicar mais alguém? Não, não desejo. Então, ok, vai para o final do formulário. Sim, desejo indicar mais alguém. Então vamos criar mais uma seção, indicação 2. E vamos colocar nome e o WhatsApp da indicação 2. No caso, como não é o nosso caso hoje, vamos excluir essa seção 4 e excluir o desejo de indicar mais alguém. Ok, já paramos aqui e já cumprimos aqui o nosso formulário da doutora Marta Bittar. Então, praticamente, essa é uma videoaula ensinando como que você pode criar esses formulários e um detalhe que é muito positivo, depois que você já tem as respostas, você pode linkar para o Google Planilhas. Então você pode ver essas respostas no formato de link para planilhas. Então eu vou criar uma nova planilha, deixa eu nomear aqui só para não ficar, ó, formulário doutora Marta Bittar. Eu vou colocar aqui, linkar, criar uma nova planilha e você verá que ele vai abrir o Google Formulários já com todas as respostas, qual o nome da pessoa que indicou, qual a nota cada pessoa deu para o seu atendimento. Aqui vai ter a pergunta completa, que é aquela pergunta um pouquinho maior. Você pode nos indicar para um amigo, ele vai dar sim ou não. Qual o nome do amigo? Indicação. Beleza. Aqui ele não está aparecendo porque o não, ele não tem uma indicação, então não vai aparecer aqui como indicado. Uma situação muito interessante é a seguinte: eu vou enviar outra resposta aqui. Qual o nome? Thaís. Vou dar uma nota, nota 7. Não gostei por não ser, por não ter estacionamento privado. Não sei, estou inventando alguma coisa aqui. Vou dar um próximo aqui. Deseja indicar? Não.
e vou colocar enviar. Olha só que interessante, dentro do formulário já apareceu a nota e a avaliação da Thaís automaticamente. Por quê? Porque como nós estamos trabalhando com as duas ferramentas do Google, então todas essas ferramentas já estão sincronizadas. Então depois você vai poder pegar os números de telefones, você vai poder pegar o nome das indicações, o nome da pessoa indicada e conseguir encaminhar mensagem para elas. Então, praticamente esse é um resumo aí de como criar um formulário dentro do Google Forms para cumprir com o seu objetivo, seja no processo de coleta de respostas, de avaliações da sua clientela, como também você pode fazer perguntas relacionadas à venda, relacionada à parte comercial e assim sucessivamente. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e um grande abraço e nos vemos então na nossa próxima aula.